Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Então tá bom. Rafael, da Squid, obrigado aí pela participação da Squid, super sempre atenciosos, né? Imagina que a gente teve a felicidade de conhecer a Squid. Por acaso, o Statupi e Squid trabalhavam no mesmo coworking há muitos anos Exatamente. atrás. Aí a Squid tinha 2 pessoas no time, depois começou a crescer, né? E virou esse monstro de startup que é hoje, muito legal. Estamos um pouquinho atrasados aqui, peço desculpas aí por você ter Imagina. ficado esperando. Por favor, pode começar aí, fique à vontade de compartilhar sua tela, sua apresentação. E Bacana, depois, pessoal. no final você vai fazer um tour aí para a galera. Você está dentro da Squid, né? Estou vendo aqui. Exatamente. Hoje eu vim, a gente não tá todo mundo trabalhando de forma remota, né? Mas hoje eu pedi licença para o pessoal para poder vir aqui apresentar para vocês o nosso escritório. Fantástico, te agradeço aí, por favor, o tempo é seu. Maravilha. Pessoal, então boa tarde. Antes de tudo, obrigado aí pela atenção de todos. O meu nome é Rafael, eu sou hoje diretor comercial, cuido também da área de planejamento aqui na Squid. Atuo dentro do mercado de marketing de influência há 8 anos, basicamente há 4 na parte executiva. E queria apresentar um pouco para vocês, não só a Squid, mas também a visão de futuro que a gente tem tido. Há pouco tempo atrás, em abril, a gente terminou de fazer a aquisição de uma plataforma que hoje cuida da nossa área de comunidades. Então, queria não só mostrar um pouco da empresa, mas a nossa visão quando o assunto é influência digital, até onde a gente pode chegar e principalmente o poder que isso tem. Então, quero passar um pouco, contar aqui sobre a empresa, um pouco sobre como a gente divide, como a gente coloca as coisas em caixinhas e depois, óbvio, poder fazer uma troca muito positiva com vocês, tá? Eu vou fazer uma apresentação aqui, passando passo a passo um pouco sobre quem é a Squid, tá? Então, nós somos uma startup com 5 anos e meio, estamos chegando aqui ao nosso 6º ano de vida. Hoje, a gente tem um quadro com 100 funcionários, então bem diferente do comecinho, como o Geraldo tinha falado. Só na pandemia, a gente teve aí uma bênção muito grande de contratar 30 pessoas e temos mais de 15 vagas abertas. Tudo isso baseado num plano de negócios que a gente acabou desenvolvendo e pivotando por causa da pandemia. A gente foi muito beneficiado, né, com o pessoal em casa, os influenciadores em si, que é o nosso principal business, tiveram uma proporção muito bacana, mas acredito que o mérito disso é muito de como temos formatados, tá? Então, basicamente, a Squid hoje é uma empresa de tecnologia baseada no mercado de influenciadores, trazendo ali uma linha de serviço para atuar com grandes anunciantes dentro do meio de marketing digital. Qual que é o grande segredo? E isso aqui já é um ponto importante. Conforme a gente foi trazendo solução de tecnologia e cada vez mais trazendo dados para tomada de decisão, eu acho que a gente foi pivotando o negócio para muito além de criadores de conteúdo. Uma coisa que a gente chama de influência digital. Então, como que a gente consegue mapear e executar campanhas, pegando todo o funil de marketing e trazendo uma percepção comprovada do impacto que isso gera ponta a ponta. Então, hoje a gente tem uma camada de serviço, que são os nossos especialistas, que conseguem atuar muito como consultores dentro das campanhas, trazendo o ROI na ponta do lápis. Então, hoje a gente tem um mix de 3 pilares essenciais, tá? A primeira parte, tecnologia, que a gente investe lá desde o dia 1 da empresa, tecnologia proprietária, desenvolvida aqui dentro, baseado em utilizar os dados pré, durante e pós-campanha para comprovar que aquele é o melhor influenciador, aquela é a melhor ativação. A tecnologia passou por uma transformação muito bacana, a gente é uma empresa de engenheiros, né? O quadro de sócios são engenheiros, então a gente não veio do mercado de comunicação em si. Então a gente sempre pensou de uma forma muito estruturada de como apresentar esses dados e tangibilizar a mensagem que a gente traz. Então hoje a gente tem um setor de tecnologia e de inovação aqui com mais ou menos 20 a 25 pessoas que acabam desenvolvendo o produto da Squid. Em paralelo a isso, a gente tem essa questão da expertise. Hoje, nesse tempo de vida que a gente tem, já trouxemos mais de 3 mil campanhas executadas. Só no mês passado a gente fechou quase 150. Qual que é a parte bacana disso, né? Dentro desse mercado, baseando nos números, a gente foi errando e acertando durante muito tempo, gerando essa expertise para hoje conseguir debater com os dados o que dá certo e o que não dá, né? Então, poxa, esse tipo de campanha funciona, não funciona, por que isso?
está acontecendo e, de acordo com os resultados, a gente vai otimizando e transformando influenciadores numa fonte de aquisição muito bacana e recorrente. E, por fim, o último pilar, que é o que eu acho mais incrível, que é a parte da comunidade. No fim das contas, quando a gente contrata um influenciador, a gente está olhando para a comunidade que ele tem, né? Eu não escolho um influenciador porque ele é bonitinho ou porque eu gosto dele, mas sim quem ele impacta. Então, se o nosso produto final é a comunidade, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso. E se antes a gente utilizava somente influenciadores para ativar essas comunidades, depois dessa aquisição desse nosso serviço, desse nosso produto de comunidades, a gente começa a criar isso para marcas. Então, pensa no mundo onde hoje você não tem influenciadores predominantes. Por exemplo, o agronegócio. Você não tem influenciadores que falam de agro da mesma forma que influenciadores que falam de maternidade. Então, hoje a gente consegue criar uma comunidade de agronegócio para que as pessoas interajam e, a partir dali, a gente tire uma solução orgânica daquilo que a gente está fazendo, tá? Sempre pensando nessa questão de gerar conversas, relevâncias e consideração. Um ponto importante, que a Squid acredita muito, é na inversão do jogo da publicidade tradicional. Hoje, as marcas forçam conversas com as pessoas. Então, elas investem em mídia, elas gastam muito dinheiro para forçar as pessoas. Galera, me nota aqui. A Squid vem com uma outra visão. Então, de participar das conversas. Quem é que está falando sobre aquilo? Poxa, vamos trazer essa mensagem até esse ponto. E isso mudou completamente aquele paradigma da comunicação unilateral. E sim, entregando um valor muito grande. Conforme a gente foi desenvolvendo tudo isso, a gente começou a colocar em caixinhas as soluções da Squid e tudo aquilo que a gente consegue entregar. Então, hoje, a gente vai desde a parte de awareness, que é o mais tradicional, impactar pessoas, né, ser conhecido, até a parte de performance. Então, hoje eu tenho modelos de negócio com clientes que investem 100% em performance, junto com a Squid. Mas como que isso funcionou? A gente foi trabalhando, foi entendendo o conteúdo que mais funciona e conseguimos provar, por A mais B, para o influenciador, que ele ganha muito mais dinheiro na performance do que no conteúdo. Mas existe toda uma questão de desenvolvimento em cima disso. Como a tecnologia conseguia entregar algo muito funcional, a gente começou a trazer uma parte muito bacana de pesquisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um cliente nosso que estava com uma dúvida sobre como ele poderia se posicionar dentro do digital. Então a gente pegou 40 influenciadores, comprou um stories de cada um. Dentro desses stories tinha uma arrasta para cima que ia para um formulário com 10 a 15 perguntas. Foi muito louco, né? Porque em 24 horas a gente conseguiu 28 mil respostas de pessoas falando sobre o produto. E aí a gente entendeu que a comunicação que ele estava trabalhando não estava atingindo ou dando aderência para aquele público. E a partir daí, a gente concentrou os esforços e pivotou a campanha, dando muito certo. E hoje, sempre antes de começar uma campanha, faz uma pesquisa e no final dela também. E junto com isso, alguns mecanismos como o overlap, que é entender a sobreposição de influenciadores. Dando mais um exemplo, eu pego o influenciador A, B e o Instagram da marca. Eu faço o overlap e vejo qual influenciador tem mais público em comum com aquela marca. Dependendo da estratégia, eu posso utilizar ele, ou se eu quero conquistar um novo público, utilizar o outro. Então, essa base de pesquisa muito forte entregou uma visão mega legal de campanha e também de entregas em cima disso. Fora isso, a parte de tecnologia, que eu vou passar um pouquinho para vocês mais para frente, e a questão do relacionamento. Na nossa visão, quando a gente consegue automatizar toda a régua com os influenciadores, eu consigo ter muito mais tempo para me relacionar com ele. Então, a gente consegue gerir os influenciadores não só como influenciadores, mas como talentos. Como é que eu posso pegar essa pessoa e extrair o máximo dela? Essa é a visão que a gente trabalha dentro da questão do relacionamento. Então, se eu pudesse resumir sobre o que a Squid acredita, em trabalhar uma nova cultura descentralizando a indústria da comunicação. Então, poxa, em vez de você só trabalhar com grandes veículos, por que a gente não pode pegar vozes que comunicam diretamente com o target e fazer essa pessoa conversar ali dentro? Vou dar um exemplo. Em vez de colocar lá um comercial em TV aberta para falar sobre um produto para classe C, por que a gente não pega ali, de repente, um morador de uma comunidade que influencia o bairro dele e faz com que ele comunique trazendo a realidade? Pô, a realidade da comunicação no Nordeste é diferente do Sul.
Então, vamos pegar influenciadores regionais e trazer a mensagem para baixo. Então, descentralizando dessa forma, acreditando muito no fator humano, tá? Amplificando essas vozes e conseguindo monetizar. Então, tem alguns cases muito bacana de influenciadores que antes não tinham uma renda ou perderam a renda por causa da pandemia e, poxa, por causa das campanhas conseguiram ter um dinheiro para pagar as contas e viabilizar, por exemplo, o mercado, trazendo uma visão de marca de forma sincera e orgânica e conseguindo se beneficiar em cima disso, né? E aí, trabalhando na construção da comunidade, não só da marca, mas do próprio micro-influenciador, trazendo conteúdos autênticos, qualidade e muito engajamento. Aqui eu gosto de trazer uma parte das credenciais justamente para mostrar para vocês uma coisa, tá? Por mais que a Squid tenha esse know-how e essa habilidade muito grande na parte de serviço, a gente é uma empresa de tecnologia. Então, participou de vários editais, principalmente de inovação, da forma de gerir a tecnologia, do próprio desenvolvimento, e isso serve muito para continuar nos incentivando a apostar no mercado brasileiro, nessa tecnologia que é tão bacana, né? Há 2 anos atrás, a gente passou por um processo de homologação do Facebook e teve acesso a um API muito especial. E se eu pudesse falar para vocês, eu não conheço nenhuma empresa na América Latina que tem um acesso como o da Squid hoje, que fornece uma auditoria de dados. Então, não existe influenciador que, por exemplo, perdão, pessoal, influenciador que, por exemplo, minta dados, que finja que ele tem uma tal segmentação ou algo do tipo, ou principalmente uma das maiores dores, que é a pessoa eventualmente mentir um analítico. Por causa desse acesso a esse API, a gente acaba não passando por esse problema, tá? Pensando na metodologia que a gente criou e desenvolveu aqui, a gente começou uma expansão, né? Fazendo trabalhos tanto na América Latina, Europa, Estados Unidos. É muito bacana porque a forma como a gente enxergou influenciadores foi tão especial que quando a gente replica eles em outros lugares, outras regiões, por causa dessa mecânica de regionalização, funciona muito bem. Então, para alguns clientes, hoje a gente faz América Latina como um todo, ou até mesmo Europa, buscando resultado e sempre focando nos micro-influenciadores, tá? Aqui um pouco das credenciais. Então, nesses últimos 5 anos e meio, foram mais de 800 clientes e agências, mais de 3.000 campanhas, e a gente tem hoje, está meio desatualizado, tá? Quase 40 mil micro-influenciadores cadastrados na nossa base. O que isso significa? Que são influenciadores que a gente tem esse acesso, vendo ponta a ponta todas as informações que eles têm, utilizando isso para dar assertividade na escolha e no trabalho com esses influenciadores. Aqui, queria trazer só um pouco das marcas e clientes que já fazem trabalhos com a gente, alguns de forma mais pontual, outras de forma recorrente, B2C, B2B, produto, serviço, experiência, aplicativo, enfim. Eu acho que existem várias formas de trabalhar diferentes visões de clientes. Na parte dos formatos de campanha, a gente conseguiu, por causa dos dados e por causa da metodologia, desenvolver aquilo que a gente chama de jornada da influência, que nada mais é do que entender o momento da marca e criar para ela uma esteira de desenvolvimento. Então, acontece, por exemplo, de muita empresa chegar e falar assim: Rafa, vamos fazer uma campanha de conversão logo de cara. Para a gente não funciona tanto, porque a gente não entendeu ainda a aderência que ela tem com a audiência e nem mostrou como as pessoas podem descobrir aquela empresa. Então, a gente sobe ela lá para o topo do funil e pensa em estratégias para comprovar a evolução aqui, buscando o ROI desde a parte de awareness até a parte de conversão, venda. Então, para vocês terem uma noção, a gente tem um pixel que coloca lá no carrinho de compra do e-commerce para saber quanto o influenciador vendeu, trabalhar uma parte de afiliado, tudo isso acaba sendo bem estruturado, tá? E para cada etapa do funil, a gente vai ter ali alguns tipos de produtinho. Por exemplo, empresas que querem trabalhar a parte de reconhecimento muito forte e querem descer para uma questão de performance, tem que fomentar a comunidade, tem que fomentar aqueles brand lovers que vão fazer uma entrega positiva e conseguir desenvolver uma reação em cima disso. Então, esse trabalho consultivo nos permite sentar em várias mesas, trazendo experiências e discutindo de forma muito proativa as próximas ativações. E aqui é muito bacana, gente, porque a tecnologia ela democratiza muita coisa, né? Então eu tenho desde grandes grupos de bens de consumo, até mesmo uma empresa de odontologia ali no Acre que quer conversar com pessoas geolocalizadas
para tudo isso, a gente consegue desenvolver uma régua de comunicação e um trabalho muito pertinente. Tudo isso envolvido pela parte de tecnologia, pesquisa, dados. Então, tem uma coisa muito bacana, que a gente tem um cliente nosso que ele trabalha com joias, tá? E a gente descobriu que de todos os conteúdos que ele já fez na vida dele, o conteúdo que mais converte é da influenciadora segurando um objeto com a pulseira deles aqui no punho. Então, esse conteúdo performa 18% mais do que qualquer outro tipo de conteúdo. E entre todo mundo que fez esse conteúdo, quem estava com esmalte vermelho performava 8% mais. Então, imagina o poder que a gente tem cruzando essas informações com o conteúdo e trabalho a longo prazo, a gente consegue criar um manual de boas práticas de conteúdo que dão certo ou não dão. Por exemplo, quando você faz um stories que tem um cupom aqui e você tem uma setinha, ele entrega muito mais do que sem a setinha. Então, para cada tipo de cliente, a gente vai desenvolvendo essa jornada baseada nesses números. E, por fim, para clientes que têm essa visão mais a longo prazo, a gente faz muita questão de criar núcleos específicos para esse tipo de demanda. Então, são núcleos que estão tanto dentro deles quanto aqui na Squid, pensando em trabalhar a parte de criação, planejamento e, principalmente, uma coisa que a gente gosta muito, que é a plataforma de experiências e collabs. E aí eu vou dar um exemplo claro. A gente tem o Spotify, que é um cliente da Squid, a gente faz várias ativações com eles, e de repente chega uma empresa de material esportivo, de corrida. Por que a gente não faz um cross-branding aqui e faz uma playlist para as pessoas correrem? E faz o trabalho em conjunto. Então, esse nosso hub, além de fazer essas conexões, pensa sempre no melhor para ambas as partes, diminuindo o custo de investimento e aproveitando essa questão das marcas, né? Porque, no fim, o mundo onde não existe marcas é só na novela. No nosso dia a dia, as marcas estão presentes em todo o momento. A diferença é como que você escolhe e como que você entrega esse conteúdo no fim do dia. E aqui, pensando um pouco na tecnologia e plataforma, eu não vou entrar tanto a fundo, porque, putz, é uma apresentação um pouco maior, mas, basicamente, desde o processo de recrutamento do influenciador até o momento que ele recebe o pagamento, 100% por plataforma. Hoje, o meu atendimento consegue tocar 20 a 30 campanhas ao mesmo tempo, porque toda a questão de régua de comunicação, captura de conteúdo, dashboard, é tudo automático. E é muito interessante, né? Porque, poxa, trabalhar com 1, 2, 3, 10 influenciadores é uma coisa. Porém, tem campanhas que a gente ativa para o mesmo cliente 5.000 micro-influenciadores dentro de um mês. Então, você precisa ter essa tecnologia para fazer toda essa parte. Imagina você ativando 200 influenciadores e tendo que ficar tirando print ali dos stories ou algo do tipo. Então, a gente corta todo esse trabalho e foca na gestão, tá? Um pouco dessa dinâmica de como a gente pensa e fornece isso para o mercado, que é mais uma parte de entender e monitorar os influenciadores, tirando os insights que servem para o recrutamento, baseado na audiência deles, para você fazer a parte de gestão e assim por diante. E, por fim, a gente começou a desenvolver algumas métricas que o mercado hoje não consegue ter acesso por não ter essa visão de dados. Então, o Squid Score, para vocês terem uma noção, que eu trouxe nesse exemplo, ele é uma métrica que diz respeito ao comportamento da audiência do influenciador. Então, olha só que legal. Você tem influenciadores que têm um conteúdo muito bom, porém, eles jamais vão servir para a parte de performance, porque a audiência dele é uma audiência muito mais pautada em engajamento. Então, a gente consegue ver esse comportamento baseado em 4 pilares, né? Então, atividade do perfil, alcance efetivo do post, engajamento nos stories e engajamento no feed. E para cada campanha, eu tenho um comportamento de audiência. Então, se é uma campanha que eu quero trabalhar awareness, que é a divulgação, eu vou pegar alguém que tem alcance efetivo no post, que imprime mais do que os stories, e taxa de engajamento. Se é uma campanha de performance, eu vou querer alguém com alcance efetivo nos stories e taxa de engajamento. Então, ninguém nunca tinha olhado como a audiência da pessoa se comporta. A gente teve esse insight e gerou essa métrica. Então, dentro da Squid, eu consigo ver o comportamento da audiência, o comportamento do conteúdo. Então, qual conteúdo que performa mais? É vídeo? É carrossel? É foto no feed? É o Reels agora do Instagram? Então, perfil da audiência, perfil do conteúdo e também o perfil do influenciador, dando essa assertividade no fim do dia, tá? E no fim, essa parte de dados e insights para responder perguntas. Eu acho que o grande objetivo é isso. Antes da campanha começar, várias hipóteses
e depois a gente vai trabalhando essa parte de perguntas. E aí a gente chega num ponto que eu acho muito bacana, que é justamente assim: como que a gente consegue, tá, dentro dos modelos hoje tradicionais de marketing de influência, trazer uma solução onde aquele investimento não seja apenas pontual? É nesse momento que a gente consegue entrar com a solução de comunidades da Squid. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina que eu quero ensinar para o influenciador a trabalhar uma jornada de transformação com a audiência. Então, vamos lá. Eu tenho o personal trainer, que ele influencia o consumidor final a entregar e comprar produtos. E eu vou criar uma comunidade para pegar esse personal trainer e ensinar ele várias habilidades para ele se tornar um personal trainer muito melhor. E nessa comunidade eles podem conversar, podem fazer trocas, podem interagir. E todo esse mecanismo é by uma marca. Então, o personal trainer entrou nessa comunidade com um cenário, passou por uma série de transformações com conteúdos que outros personagens postam, conteúdo de marca, curso, EAD, lives, e ele passa por essa transformação e tudo isso by uma marca que vai refletir no consumidor final. Então, é muito maluco, porque você vai pegar influenciadores, fazer a sua ativação de marca e um dos entregáveis é um conteúdo nessa plataforma que a Squid tem. E aí eu posso atuar nos mais diferentes nichos, né? Eu posso criar uma comunidade de agronegócio, onde as pessoas que são desse nicho conversam sobre isso, fazem trocas, eu tenho uma marca fomentando. Eu posso fazer uma comunidade sobre frentistas para uma marca que fala sobre combustíveis. Eu posso fazer uma comunidade de cabeleireiros para uma marca que fala com esse pessoal. Então, é trabalhar a questão da criação da comunidade muito além dos influenciadores. Eu queria mostrar para vocês, mas também é uma apresentação um pouco mais complexa, mas eu queria deixar na cabeça de vocês justamente essa visão. A Squid acredita muito que a criação de comunidade é o futuro dentro do marketing digital, porque a gente trabalha de uma forma orgânica, o investimento é menor e o resultado é maior a longo prazo, tá? Então, era isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês da parte institucional aqui da nossa startup. Olá, Rafael, obrigado. Imagina, eu tentei ser o mais sucinto, viu, Geraldo? Até para a gente não se alongar muito no tempo. Não, tranquilo, foi excelente aqui. Guilherme, consegue me colocar na tela, por favor? A gente tem duas perguntas para você enquanto isso, Rafael. Uma da Lana aqui. Quais são os pré-requisitos básicos para ser um influenciador notado pela Squid? Legal, gente. Essa é uma pergunta muito interessante porque hoje, dentro da Squid, pensando no modelo tradicional, a gente pede 5 mil seguidores e 1% de taxa de engajamento. Porém, existem outros modelos de negócio que a Squid vem desenvolvendo, onde a gente quer olhar o nano-influenciador. Então, a pessoa que tem 500 seguidores, porque ele também tem uma influência muito maior do que os micro. A única diferença é que ele não vai ter um call to action onde você consegue colocar um link para a pessoa trabalhar. Mas, de repente, para fazer um review de produto, poxa, por que a gente não pega 1000 nano-influenciadores e manda para eles? Então, eu acho que assim, todo mundo ele tem um poder de influência dentro do próprio círculo. A diferença é como que você consegue colocar um grau de tecnologia para mensurar essa influência e como que você consegue trabalhar esse produto. Mas dentro da Squid hoje, o mínimo é 5 mil, com 1%, mas existem várias formas de você olhar o grau de influência. Por exemplo, numa comunidade, a pessoa pode ser uma influenciadora orgânica, ou seja, ela só influencia aquele ecossistema em si. Então, como que eu consigo trabalhar com essa galera? Também é um outro asset importante que a gente tem olhado. Legal, bacana. Mais uma da Lana aqui. Como vocês conectam o influenciador com a empresa e como ocorre esse match entre marca e porta-voz? Perfeito. Então, hoje a gente tem uma rede neural dentro da plataforma, onde eu vou setar a sua persona. Então eu quero conversar com pessoas de 25 a 35 anos que moram em São Paulo e fazem esse tipo de conteúdo. A plataforma entende essa demanda, busca os influenciadores e traz eles para aprovação. A marca olha o perfil deles, olha os dados, faz a aprovação dos perfis que vocês querem, e aí a minha equipe faz toda a parte de conexão, a parte de relacionamento, direcionamento e, por fim, a entrega da campanha. Muito bom. Deixa eu ver aqui no... Já fomos, mais uma aqui. A Samia
Ô, Samia, a Samia está pedindo para você, se puder colocar o seu contato aqui. Ah, lógico. Ela é de Fortaleza, Ceará. Pediu para você colocar o seu contato aqui no chat. Não Tá, sei se se quiser, vocês também. também No dá para chat. ver. Ou coloca no chat aqui. Eu vou pôr assim, com certeza. Fica Só mais consegui. fácil. Bacana. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Se não, o Rafael faz um tour aqui para a gente. Tá aí o seu e-mail. Eu vou compartilhar aqui com ela, Maravilha. ou com eles, na verdade, todos. Enquanto isso, se quiser fazer o tour aí, enquanto pode ser que entre mais perguntas. Bacana, gente. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar um pouco aqui da nosso escritório. Basicamente, pessoal, ele é um escritório de startup, né? Então a gente tem aqui as áreas de trabalho, né? Onde todo mundo acaba trabalhando em conjunto. Nessa parte aqui, então vamos lá. Nessa baia é a área comercial, então aonde a gente faz toda a parte de contato com os anunciantes. Nessa baia eu tenho a parte operacional, que faz as campanhas, relacionamento com os influenciadores. Essa aqui é a mesma coisa. Ali no fim, eu tenho o meu back-office financeiro. Nessa parte aqui, a gente tem equipe de tecnologia, então parte de dados, BI, o pessoal fica aqui, tudo em sistema de rodízio, tá? Hoje a gente tem muito mais posições do que locais no escritório. E aqui fica uma outra área de serviço minha, que é a área de atendimento para clientes dedicados. Então, por exemplo, pessoas que acabam fechando uma parceria onde a gente vai colocar alguém dedicado somente para eles. Acaba ficando para cá. Aqui a gente vai ter algumas baias para fazer as reuniões individuais. Aqui o pessoal do marketing fica, né? Não tem nenhum equipamento porque todo mundo está de home office. Aqui tem um aquário, salinha de reunião, onde a gente acaba fazendo os planos mirabolantes. Passando para cá, a gente tem uma cozinha, onde o pessoal acaba fazendo um lanche e fazendo toda a parte de alimentos. E, por fim, rapidamente mostrar para vocês o hall aqui da Squid. Então, isso aqui a gente chama de Amazônia, onde a gente faz toda a parte de brainstorm, as trocas de produtos. E para cá, não sei se vocês estão conseguindo ver, aqui a gente tem mais algumas salas de reunião e ali a entrada do escritório. Então, ele é um escritório para mais ou menos 75 a 80 posições e a gente está chegando a 100 colaboradores nesse momento. Eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Muito legal. Sabe que a gente teve oportunidade, né? Vocês estão com a gente no Innovation Tour aqui há bastante tempo, já há alguns anos, né? E a gente teve a oportunidade de levar um grupo, devia ter entre 15 e 20 pessoas, talvez, para visitar vocês aí nesse mesmo escritório da Squid durante uma partida de futebol do Brasil na última Copa do Mundo. Por acaso, né, numa daquelas chaves no meio da Copa, o tour já estava programado, o evento já ia acontecer e por acaso aconteceu de ter um jogo do Brasil exatamente no horário da visita. E a gente acabou assistindo o jogo dentro da Squid, tinha cerveja, foi muito legal. Então, além da palestra tal, teve um momento de descontração, porque acho que era a última visita do dia, então a gente acabou Legal. fazendo aí o final, assistindo ao jogo do Brasil com vocês. Foi bem legal mesmo. E essa interação, né, com o time todo aí da Squid foi realmente bem legal, fantástico. Bom, Rafael, acho que é isso. Não temos mais perguntas aqui, mas obviamente a gente tem um canal aberto com vocês e vocês também conosco. Obrigado pela participação. Te agradeço bastante aqui pelas informações aí, pela agilidade na apresentação. E é isso. Fique à vontade aí para se despedir. Gente, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que eu tentei passar um pouco para vocês dessa nossa visão. Eu acho que é muito difícil eu conseguir mostrar uma transformação de mercado gigantesca que a gente teve nos últimos tempos aqui num papo de 1 hora. Então, a gente é sempre muito aberto, não só para trocar ideia, apresentar a nossa visão de mercado e, principalmente, gerar boas discussões. Se tem uma coisa que não só eu, mas todos os sócios da Squid temos,
uma vontade de tomar um café com quem quer que seja. Então, por favor, usem e abusem disso. Gostaria muito de conhecer vocês mais a fundo, viu? Obrigado pela oportunidade, viu, Geraldo? Não, imagina, eu que agradeço. E acabou de entrar uma pergunta aqui que eu não tinha visto, do Ah, Leandro. Consegue responder aqui? lógico. Tá, vocês têm modelo de risk share? Bacana. Como que a gente faz para evitar, né? Nos últimos 5 anos da Squid, 5 anos e meio, a gente nunca teve nenhum problema grande em questão de risco. Por quê? O influenciador, quando ele manifesta interesse em qualquer campanha, ele já preenche um formulário onde você vai ter ali toda a parte contratual. E ele se compromete em cima disso a qualquer questão de polêmica, política, qualquer eventual dano à empresa que ele está gerando. A gente tem uma cláusula de multa e tudo mais. Fora que, para qualquer coisa que seja complexa de trabalhar, a aprovação de conteúdo é feita pré e o acompanhamento feito pós. Então, isso sempre evita qualquer tipo de problema em relação a isso, e nas nossas campanhas nunca tivemos nenhum caso de polêmica ou de risco em cima disso.